A agricultura brasileira é líder mundial no uso de insumos biológicos. Em 2022, 55% dos agricultores informaram usar produtos biológicos no manejo de pragas e doenças. A aceitação do agricultor brasileiro sinaliza para um potencial de transição acelerado e demonstra a possibilidade de substituir parte dos insumos químicos por biológicos. Autorizados pelo poder público, os produtores rurais brasileiros multiplicam bioinsumos para uso próprio em suas fazendas. Além dos resultados muito positivos na regeneração de solos, no aumento da produtividade e da resistência das plantas, a pragas, doenças, os bioinsumos produzidos on-farm representam redução de custos e ganhos de rentabilidade. Um gigantesco experimento está em curso nos móveis rurais com a produção e o uso de bioinsumos. São soluções simples em todos os tipos de agricultura. Seus resultados são examinados, compartilhados e discutidos, local e regionalidade, sem paixões ou preconceitos. Os grupos de associados da agricultura sustentável, organizados em todas as regiões do Brasil, atestam essa vitalidade e o rigor das avaliações empíricas dos produtos rurais. Os agricultores sustentáveis já conseguem reduzir significativamente os gastos com defensivos e fertilizantes químicos, enquanto renasce o desafio dos herbicidas. Sobre esse tema da produção e do uso de bioinsumos na agricultura, o pesquisador Evaristo de Miranda conversa com o Eduardo de Souza Martins, biólogo, mestre em ecologia pela Universidade de Brasília, presidente do IBAMA em 2 ocasiões, produtor rural do norte de Minas Gerais e presidente do Grupo Associado de Agricultura Sustentável, GAAS. Bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. E uma das dimensões em que a agricultura tem ganho muita sustentabilidade é no uso de insumos biológicos, ao invés de insumos químicos, para cuidar dos solos, para cuidar de pragas, cuidar de doenças, e muitos desses insumos produzidos na própria fazenda, como se diz, on-farm. Hoje, praticamente metade dos produtores brasileiros usam algum tipo de insumo biológico. Isso está crescendo, tem um futuro muito interessante, e para falar sobre isso nós estamos recebendo hoje aqui o Eduardo Martins. Muito obrigado, não é? Ele é presidente desse grupo de agricultura sustentável, que eu estou aqui com orgulho usando uma camisa, e ele aqui também no nosso programa. Bem-vindo ao Brasil Verde, Eduardo. Muito prazer estar com você, muito prazer estar com essa audiência, falar sobre algo que nos apaixona, que nos motiva, que é a agricultura sustentável brasileira. Isso mesmo, é excelente, acho que é difícil fazer um programa tão no foco do que é o Brasil Verde quanto esse que nós vamos fazer hoje. Mas antes da gente entrar nessa questão dos bioinsumos na agricultura, Eduardo, conta para quem está nos assistindo um pouco a sua história. Você é de família rural? Você produz alguma coisa? Conta um pouco como é que é a sua vida, onde é que você chegar até presidir esses grupos de agricultura sustentável no Brasil? Na realidade, a faixa da idade que eu tenho, né, em torno de 60, 70 anos, todos somos de origem rural. Meus pais vieram para a cidade ainda jovens, né, mas com origem rural. Acabei organizando minha carreira na área de biologia, né, como biólogo. Iniciei o curso de agronomia, mas o curso na época era muito fraco, o pessoal confundia pé de laranja com pé de café, eu achei que não era o momento de eu avançar. Mas acabei focando, inclusive, minha preparação na área de pesquisa para trabalhar com agricultura. Desisti de fazer pós-graduação assim que terminei meu curso de biologia, ia trabalhar com, na época era chamado de biologia molecular, e fui trabalhar com gestão de pesquisa, gestão de ciência, né, no Conselho Nacional Brasileiro de Pesquisa, no CNPq. E daí fui trabalhar na Amazônia, de lá acabei me envolvendo muito com as discussões que ocorreram em Brasília, na época do governo Sarney, para a gente definir as bases
de cuidar da Amazônia. Acabei assumindo muitas coisas na área de meio ambiente. Fui presidente do IBAMA, tanto no governo Collor como no governo Fernando Henrique. De lá, comecei a me dedicar para a consultoria numa área privada, o que acabou me criando uma condição econômica que me permitiu voltar para a roça, né? E a partir daí voltei para ser produtor rural. Estou agora reestabelecendo um pouco minha orientação no que vou fazer e a dificuldade de gestão com áreas distantes, né? Tentando me organizar, manter alguma coisa que eu tenho lá e me organizar com produção mais próxima, né? E o gás foi uma feliz e enorme oportunidade de compartilhar com pessoas uma visão, uma experiência e, ao mesmo tempo, uma outra maneira de olhar, de ver e de praticar agricultura. Só por curiosidade, onde é que fica a sua terrinha aí que você está cultivando? Na realidade, eu tinha 2 fazendas maiores, né? Eu vendi uma delas e vendi parte de outra, reduzi bastante a minha área. E estou olhando aqui, como resido em Brasília, próximo de Brasília, o que são as oportunidades para poder trabalhar com agricultura e ter uma proximidade maior para poder cuidar da gestão. Fica no norte de Minas, uma região fantástica, uma região extremamente rica, com pessoas incríveis, né? A cidade com que a gente tem base e suporte lá, que é Taiobeiras, né? Ela é uma cidade que tem muitas gestões de prefeitos que cuidam, né, muito bem da cidade. A gente não tem uma cidade onde tudo funciona, né? Aquilo que a gente tem orgulho de dizer: o Brasil não tem carência de solução. O Brasil, na realidade, tem carência de fazer com que os vetores, os processos, né, façam que as soluções que os brasileiros já constroem possam se expressar, possam acontecer para atender a maioria da sociedade. Isso é muito relevante o que você colocou agora. Então, para as pessoas que estão assim nos assistindo, quer dizer, produtores, técnicos, pesquisadores, se juntaram já há alguns anos nesses grupos associados, vamos dizer assim, né? Se associaram de agricultura sustentável, né? Não tem assim nenhuma doutrina ideológica, nada. Tem pessoas que fazem agricultura orgânica, outros fazem agricultura tradicional, mas buscando respeitar, buscando... Então tem hoje muita semântica nessa área, né? Sustentável, regenerativa, vital, não sei o quê. Mas assim, conta um pouco para nós como é que é essa experiência do gás, você preside esses grupos, né? E aí talvez abrindo uma palhinha sobre os bioinsumos, para na segunda parte do programa a gente abordar melhor isso. Legal. No fundo, esse grupo nasceu porque o agricultor brasileiro ele sempre está ali no limiar da rentabilidade, né? O custo de produção é muito alto, né? E ele não controla uma série de coisas, ele não controla o câmbio, ele não controla o preço da commodity, ele não controla o clima, né? E a gente percebeu que um dos poucos caminhos que cabe ao agricultor e que pode estar ao alcance dele é reduzir custo. E a gente também acabou descobrindo nessa trajetória de reduzir custo, né, que quando a gente adotava uma série de práticas que já existem há muito tempo, essas práticas faziam a gente diminuir nossa dependência dos insumos, vou chamar aqui de convencional, né? Basicamente são agrotóxicos e os fertilizantes químicos. Essa redução permite uma dedução lá do que se gasta em cada ciclo, né, na ordem de 30% a 40%. E a gente também acabou descobrindo que quando a gente adotava essas práticas, uma série de coisas começava a emergir no nosso sistema de produção. O solo melhorava, há um aumento significativo, né, de inimigos naturais das pragas, você consegue ter uma melhoria de biodiversidade, você consegue manter e reter mais a matéria orgânica no solo.
E a gente acabou desenvolvendo tudo isso num tripé, né? Esse tripé é planta de cobertura e manter o solo coberto a maior parte do tempo. Depois, uso de remineralizadores, pó de rocha, né? Rochas moídas que substituem parte da adubação química e melhoram a qualidade do solo. E biológicos produzidos na fazenda, que a gente chama de multiplicação multiplicação própria, né? E que muitos chamam de on-farm. Essa combinação, né, de práticas e de insumos, né, elas permitiram a gente reduzir 80% dos insumos convencionais, né? Essa redução ela tem um significado muito grande, porque aquilo com que os nossos insumos com que a gente gasta, ele não tem variação de preço, né? Se tem guerra, se tem uma pandemia, se tem alguém lá do mercado que resolveu comprar ou concentrar. Não, nossos preços dos nossos insumos tendem a ser estáveis no longo prazo. E isso nos dá um conforto, isso nos dá uma resiliência econômica, né? E a gente começou a ver que o sistema responde bem, a gente mantém produtividade, nós já temos agricultores melhorando a produtividade de uma forma significativa com essas práticas, e também descobrimos que essas práticas servem para grãos, mas também servem para plantas perenes, para fruta, e também serve para pequeno, e também serve para médio, e também serve para grande. E uma coisa que, de uma certa forma, a gente pode dizer que foi feito nosso, né? Foi realizado por nós, é que essas práticas sempre ficaram em pequenos, nas chamadas agriculturas alternativas. Nós conseguimos escalar essas práticas, que a gente pode até chamar de práticas regenerativas, para plantio de larga escala. Excelente. Eu acho que você deu uma visão muito boa, tocou nesse tripé que já tivemos ocasião de tratar aqui, já trouxemos aqui planta de cobertura, o Laércio, agricultor, nos remineralizadores vieram pesquisadores da Embrapa, produtores, mas esse tripé dos bioinsumos falamos pouco. Nós vamos fazer um intervalo e a gente volta já para entrar no tema dos insumos biológicos nessa agricultura regenerativa, sustentável, que está crescendo tanto no Brasil. Um minutinho só e a gente já volta, hein? Até já! Olá, estamos de volta aqui no Brasil Verde conversando com o Eduardo Martins, que já foi presidente do IBAMA, já atuou na área de ciência e tecnologia, na Amazônia, produtor rural, mas que hoje preside esses grupos de agricultura sustentável que se desenvolveram em todo o Brasil. Nós falamos na primeira parte de como isso ajudou a reduzir custos, não é? Manter inclusive nos insumos biológicos custos relativamente constantes, relativamente estáveis, né? Agora a gente queria entrar um pouco, Eduardo, você falar dessa questão dos bioinsumos, né? O que são os insumos biológicos que vocês usam, que a gente usa nas propriedades rurais hoje cada vez mais e que são produzidos, pelo menos uma parte deles, às vezes na própria propriedade? O conceito de bioinsumo é um conceito amplo, né? É um conceito que pega tudo que vem de algo vivo, né? Que pode ser utilizado e que tem funcionalidade na agricultura. Dentro dos bioinsumos, algo que é bastante utilizado e que a gente utiliza como uma ferramenta de manejo fundamental para nós, né? São os biológicos multiplicados na própria fazenda, que a gente chama de multiplicação própria. E essa multiplicação gera um produto que não é para comercialização, é para consumo na própria fazenda. Tem dois tipos mais gerais de multiplicação de biológicos. O que a gente chama de multiplicação de comunidade, vários dos exemplos que foram apresentados aí na introdução do programa
mostra uma imagem de multiplicação de comunidades de micro-organismos. Isso é muito interessante, porque o agricultor, para fazer essa multiplicação, vai na área que ele tem natural, essa área de floresta, né? E ele coleta o inóculo ali. E esse inóculo é que ele, através de diversas técnicas, né, tem várias maneiras de fazer, faz a multiplicação dessa comunidade. E tem também a multiplicação de micro-organismos. Pois não. Não, só para quem está nos assistindo, quando você está falando de biológicos, né? Para as pessoas assim entenderem, é como se fosse um probiótico, né? Nós tomamos, você come queijo, come coisa, mas você também toma probiótico, quer dizer, um conjunto de micro-organismos que vão favorecer a sua flora intestinal, o bom funcionamento dele. Se você permite, né, a analogia, quer dizer, é como um probiótico. O agricultor prepara ali um caldo, não é, de micro-organismos que ele vai colocar na terra. A terra empobreceu, aquela flora, aquela fauna, aquela microfauna ali está pobre e enriquece aquilo com um probiótico, né? Então você disse que pode ser produzido para consumo próprio ou a comunidade produz para o consumo dela. Nem ninguém bota isso em rótulo, vende, nada. É o uso do agricultor e feito a partir da microflora, tudo que existe ali na região, pegando nas florestas da região, etc. Uma solução Exato. local, né? Isso. Na realidade, a gente sempre está buscando biológicos, né? Sejam esses, como a gente acabou de descrever, ou sejam específicos, né? Para cumprir funcionalidades dentro do nosso sistema. Então, tem uma coisa que faz uma melhoria geral, faz uma melhoria do sistema como um todo, né? É igual a gente, quando tomou um monte de antibiótico, tem que recompor nossa flora, né? A gente pode pegar a área agrícola e dizer, botam tanto insumo, tanto veneno, né, que aquilo vai diminuindo a qualidade, a diversidade, né, e a funcionalidade da biologia, que é fundamental para fazer a agricultura acontecer. Então, a gente faz uma reposição dessa biologia. Existe uma outra linha de produção de biológico, que ela é muito importante, e ela é um objeto de disputa, né? Que são os biológicos específicos. Esses acabam funcionando para lidar com doenças, de uma forma direta, e atuar com pragas, né? E nos dois casos, vamos, por exemplo, um substitui o fungicida. Em vez de eu botar um fungicida químico, eu vou usar um biológico que tem a capacidade de segurar aqueles fungos ali que me atrapalham a produzir. Outros biológicos que são específicos vão funcionar como um inseticida químico. Ele controla os insetos que atacam a minha lavoura, né? E isso, na realidade, permitiu a gente fazer a maior substituição de agrotóxicos. Porque na hora que isso funciona, a gente não usa agrotóxico. A gente só usa agrotóxico quando tudo que a gente fez, todo o nosso esforço de controle através dessas práticas não funciona. E isso faz a gente diminuir da ordem de 80% os usos dos agrotóxicos, né? Quer dizer, de novo, se você permite... É base. Se você permite, para quem nos assistindo, a mesma coisa. Você está com uma inflamação de garganta, alguma coisa, você faz um chá, né? Você pega ali uma planta que você conhece específica para aquilo, a losna, o confrei, o fígado não está bom. É um chá. É claro que pode chegar uma hora que você vai precisar comprar um antibiótico mesmo, vai no médico, ele vai receitar, com o receituário, vai ter uma coisa assim. Mas nós também, no nosso cotidiano, não recorremos a antibiótico para qualquer mal-estar, não é? Qualquer infecção, né? Você limpa, põe sal, põe salmoura, põe vinagre, etc. Então, assim, apesar de ser específico, é uma coisa assim relativamente artesanal, né? O que é feito na escala ali, um passa para o outro, a receita, que nem receita de chá, isso aqui funciona, etc. Não é? A dose é mais ou menos, não é uma coisa tão precisa, um comprimido cada... Não, você pulveriza ali, não é? É assim, não é? No caso dos específicos, Evaristo, primeiro, o sistema de produção é um sistema que tem que ter um nível de higiene muito maior, tá?
A gente tem que controlar a qualidade de água, a gente tem que ter um meio de cultura adequado, a gente tem que ter um meio de cultura que não venha com contaminante. Nós temos que trabalhar com inóculo de origem, né? E esse inóculo ele tem que estar numa quantidade, né? E sem contaminante para poder ter uma modificação de qualidade. Essa modificação ela envolve aspectos técnicos e cuidados maiores. Tanto é que um agricultor que tem mais de 1.000 hectares, ele pode ter uma biofábrica que ela se paga. Agora, para pequenos agricultores, ele precisa se organizar, né, e, de uma forma coletiva, ter uma biofábrica que atenda esse conjunto de agricultores menores. Mas é possível fazer com muito cuidado, com muita qualidade e com boas práticas que garantam a segurança do uso desse tipo de insumo. Eu posso testemunhar isso para quem está nos assistindo, porque conheço pequenas empresas que produzem os equipamentos, não é, de aço inoxidável, com sensores. Quer dizer, é uma coisa muito técnica, por isso chama biofábrica, né? É uma fábrica, mas que atua nessa área. Agora, de onde que está vindo as dificuldades agora com esse produto? O que nós estamos enfrentando aí? Nós temos uns 4, 5 minutos aí para encerrar. Evaristo, é bom a gente pegar um pouco da história, né? Em 2009, era então o presidente Lula, e ele assinou um decreto. E esse decreto estendeu para todas as outras agriculturas o que era privilégio da agricultura orgânica. A agricultura orgânica tinha a autorização de fazer essa multiplicação própria, essa multiplicação on-farm de biológicos. Em 2010, o pessoal do gás já estava fazendo multiplicação na fazenda, né? Multiplicação própria na fazenda. Desde lá, portanto, nós temos 15 anos em que essa prática cresceu. Essa prática cresceu de tal maneira, né, que ela começou a ampliar a adoção e, ao mesmo tempo, ela começou a permitir uma substituição significativa dos agrotóxicos. Vou dar um número que é fundamental e que se refere também a 2022. Em 2022 é que vem essa informação que surpreendeu muita gente, que o Brasil era líder mundial de uso de bioinsumos e esse número de 55% é um número para uso de biológico para praga e doença. Nesse mesmo ano, vamos para os dados oficiais. Quanto foi comercializado de agrotóxico? A gente faz essa conta através das tonelagens, né, de toneladas de ingrediente ativo. De ingrediente ativo, foram comercializados 506 mil toneladas de agrotóxicos, principalmente inseticida, fungicida e um conjunto de outros agrotóxicos. Isso para praga e doença, tá? E quando a gente olha quanto de biológico comercial que foi vendido, a gente chega a menos de 4 mil toneladas. Então, eu estou comparando 506 mil com 4. Como é que 4 mil toneladas atende 55% dos agricultores informando que usam biológicos para praga e doença? Isso cresceu e se ampliou por causa da multiplicação própria, por causa da multiplicação on-farm. É óbvio que na hora que isso se expressa dessa forma e com essa velocidade, né, quem vende agrotóxico começa a perder mercado. E começa a perceber que a velocidade que o Brasil está alcançando para poder adotar os biológicos difere do resto do mundo. O segundo colocado, né, no mundo que adota biológico é a Europa. Tem menos da metade do que esses 55%. Na verdade, tem 23%. A partir daí, a indústria, né, a grande indústria, a indústria que poucos controlam a maioria dos agrotóxicos do mundo, começa a nos atacar. Nos atacaram dizendo que nossa multiplicação não tem qualidade, nos atacaram dizendo que a gente era ilegal, apesar da gente ter uma autorização que foi estendida, vindo da agricultura orgânica.
iniciaram denúncias nos ministérios públicos, nos estados onde a agricultura é relevante, e, por fim, conseguiram algo no Senado brasileiro, de uma forma obscura, que é pegar um relatório aprovado para estabelecer a lei, né, a redação da lei, e incluir nos agrotóxicos os bioinsumos, e fazendo com que o agricultor agora tem que cumprir, em termos de regra geral, o mesmo que a indústria para poder fazer sua multiplicação. Coisa que nós temos direito há 15 anos, Evaristo. Aí nós estamos com uma situação que tem que evoluir, né? Não vamos aqui centrar o debate, nosso tempo está até esgotado, mas é muito sério isso, né? Não se pode comparar a indústria com o agricultor, né? Nem nos seus interesses, nem nas suas capacidades, etc., e com todo esse histórico já existente. Eu queria te agradecer, Eduardo, porque o nosso tempo acabou. Você vê, quando a conversa é boa, passa logo, né? Mas eu acho que quem nos assistiu hoje ficou sabendo que a agricultura brasileira está reduzindo os seus custos com a redução do uso de insumos de origem química, né? Fertilizantes, defensivos, agrotóxicos, etc. Não é? É um movimento muito democrático, né? Os agricultores estão todos participando, mas hoje está enfrentando aí também reações. As pessoas precisam estar alerta, porque isso interessa ao consumidor, o preço do alimento, a saúde dele, diz respeito a tudo isso. Eu queria te passar para a sua palavra final aí. Não, eu agradeço a oportunidade. Nós vamos continuar fazendo a multiplicação própria. Essa é uma conquista do agricultor e a gente tem que fazer Congresso e governo compreender e nos apoiar nesse processo, porque é um bem para a sociedade. Muito obrigado por sua participação. Vamos voltar ainda aqui no programa tratar desses assuntos. Queria agradecer a audiência, vocês que nos acompanharam em mais esse Brasil Verde, e convidá-los a estar conosco a semana que vem para mais um programa sobre a sustentabilidade da agropecuária brasileira aqui no AgroMais, no Brasil Verde. Até lá!